Enola Holmes não é um filme que vai mudar a sua vida, mas certamente ele vai alegrar um pouco mais o seu dia. Enola Holmes, para quem não conhece, é uma série de livros que começou a ser publicada em 2006 e já são 6 livros ao todo. Ela é irmã do Sherlock Holmes e esse filme vai adaptar o primeiro desses 6 livros. Aqui a gente tem como Enola Holmes a Millie Bobby Brown, que vocês devem conhecer como a Eleven de Stranger Things, que é irmã do Sherlock Holmes, interpretado pelo Henry Cavill, e também do Mycroft Holmes, interpretado pelo Sam Claflin. Ela vive sozinha com a mãe, interpretada pela Helena Bonham Carter, só que a mãe certo dia desaparece e o filme vai acompanhar essa investigação de Enola Holmes, que tem um pouco dos treinamentos parecidos com o do Sherlock Holmes, que a mãe também ensinou ela, e ela também tem esses dotes de detetive e tudo mais, ela quer ser uma detetive e por isso ela se espelha muito no irmão, no Sherlock Holmes. E para desvendar esse mistério ela vai ter que sair do interior da Inglaterra onde ela mora e vai para Londres, onde o caminho dela vai se cruzar com o de um jovem marquês que tá tentando fugir da sua família e de um assassino. E ao mesmo tempo ela tá fugindo do irmão mais velho dela, o Mycroft, que quer colocá-la num colégio interno para aprender sobre etiqueta e tudo mais, mas ela quer ser uma detetive. O filme é dirigido pelo Harry Bradbeer, que esse é de longe o maior filme da carreira dele, e ele é conhecido por dirigir alguns episódios de Fleabag. E o roteiro fica a cargo do Jack Thorne, que é o roteirista de His Dark Materials, e aqui ele prova mais uma vez que ele sabe contar histórias infanto-juvenis com protagonistas femininas. E ao mesmo tempo essa combinação é muito boa com a direção do Harry Bradbeer, que também traz alguns elementos de Fleabag aqui pro filme, mas isso eu comento mais pra frente. Como era de se esperar de um filme do universo de Sherlock Holmes, esse é aquele filme clássico de mistério a ser resolvido. Então a gente tem uma personagem principal aqui que tenta desvendar esse mistério e para isso ela vai atrás de pistas e cada pista vai levá-la a outra pista. E nesse sentido o filme funciona muito bem em como introduz essas pistas, como ela vai descobrindo essas pistas, o caminho que ela vai seguindo, ao mesmo tempo tem aquelas pistas falsas que são comuns nesse tipo de filme, e ela encontra os aliados dela, que vai ser o Marquês, e um pouco também o Sherlock Holmes, mas não tanto, e também ela vai ter as forças de oposição, os opositores dela, que vai ser o irmão mais velho, Mycroft, e também esse assassino que persegue ela e o Marquês o tempo inteiro. E de certa forma, em algum momento, a diretora ali do colégio interno também vai servir como uma oposição a ela. Então, nada de novo, a gente tem, como eu disse, uma clássica trama de mistério, a gente tem a detetive, a gente tem as forças do lado dela, a gente tem as forças de oposição, que aqui elas são bem caricatas, por sinal. A trilha sonora aqui também grita por essa aventura, e também tem algo que eu sempre peço em um filme desse gênero, em filmes de mistério, em filmes de suspense, que é colocar o público para conseguir adivinhar junto com o personagem principal. Então aqui a gente entende tudo que está se passando na cabeça da Enola Holmes, a gente sabe das pistas que ela está descobrindo, e isso é muito bom, porque a gente, no final, a gente consegue até desvendar o mistério. É difícil? É, porque o filme ele consegue articular bem essas pistas, colocar pistas falsas no meio, como eu disse. Mas a gente nunca sai da história, a gente tá sempre ali tentando adivinhar o que tá acontecendo, a gente tá sempre sabendo o que ela também sabe. Então isso é algo que muitos filmes de mistério não conseguem fazer e acabam colocando pistas só no final, jogando pra gente, a gente tem que aceitar. Isso não acontece aqui, isso funciona muito bem nesse filme. Ao mesmo tempo, o filme faz algo muito legal, que é brincar com o jogo de palavras aqui, que é uma brincadeira que ela tinha com a mãe dela, e de mudar as palavras de ordem, colocar as letras em lugares diferentes para a palavra tomar outro sentido. Isso já vem até do nome dela, Enola, que ao contrário seria alone, que é sozinha em inglês. Então isso também é algo que sustenta muito essas pistas, como ela vai adivinhar essas palavras ao contrário. Só que mais do que esse mistério, o filme é sobre uma autodescoberta, sobre uma liberdade que a Enola busca. Então a gente vai ver quase tudo sob o ponto de vista dela. A gente é convidado a participar dessa jornada ao lado da protagonista. Por isso o filme vai usar bastante a quebra da quarta parede, ela conversando com o público o tempo inteiro desde a primeira cena. Isso faz com que a gente participe junto, a gente saiba o que ela tá pensando
e ao mesmo tempo a gente até fique palpitando, por mais que ela não vai escutar, obviamente, o que a gente está pensando, o que a gente está falando. Claro, a quebra da quarta parede aqui também vai funcionar como exposição, vai ser um modo mais fácil de você ver o que a personagem sabe, o que ela está pensando, quais pistas ela está identificando na mente dela. Mas ainda assim funciona na dinâmica aqui do filme, porque cria todo um lado mais divertido. Então ela vai fazer piadas quebrando a quarta parede, vai trazer um dinamismo muito bom ao filme. Então aqui o ritmo do filme é muito bom, é muito engajante. É um filme de 2 horas, que é bastante coisa para um filme desse gênero, mas que em nenhum momento vai se tornar cansativo, porque eles vão equilibrar muito bem esses momentos mais de ação ou mais de aventura, com outros momentos mais calmos, mais íntimos, porque até como eu disse, esse é um filme muito sobre essa autodescoberta da Enola. Ela clama por protagonismo aqui, ela é a protagonista da história, e a história funciona muito melhor quando está focada nela, focada na história dela, com o Marquês, nesse caso que ela está tentando resolver, do que quando traz os personagens mais clássicos desse universo de Sherlock Holmes. O próprio Sherlock Holmes, o Mycroft, o Inspetor Lestrade. Então, quando esses personagens entram na trama ou quando eles aparecem em tela, eu acho que a história perde até um pouquinho, porque a Enola aqui comanda todo o show. E lembra que eu falei que o Harry Bradbury dirigiu episódios de Fleabag? Então, aqui a gente vai ver esses elementos de Fleabag presentes, ainda que num universo mais infanto-juvenil. Então vai ter essa quebra da quarta parede, vai ter essa personagem usando a quebra da quarta parede para fazer piada com o público o tempo inteiro, para conversar com a gente, e também ele parece entender bastante desse universo mais feminino, porque o filme ele fala muito das mulheres, dessa luta por igualdade, dessa luta por liberdade. Então até onde ele é ambientado, ele vai ser ambientado ali na Inglaterra, na transição do século XIX para o século XX, se eu não me engano, onde tem até movimentos da liberdade das mulheres, as sufragistas e tudo mais. Então é um filme que vai mostrar também bastante a importância da mulher lutar para ser o que ela quer ser. E isso não só vai aparecer na luta da mãe de Enola, que é algo que ela tá tentando descobrir aqui, como também no próprio caminho da Enola. Ela rejeita as aulas de etiqueta porque ela quer ser uma detetive. E por que ela não pode ser uma detetive se ela é muito boa nisso e se é isso que ela ama fazer? Só que justamente pelo que eu falei que esse filme ele é muito centrado na Enola Holmes aqui, ele só funcionaria se tivesse uma boa atriz muito carismática, e por sorte é o que acontece com a Millie Bobby Brown aqui. A Millie Bobby Brown ela tem tudo para ser uma atriz completa, eu torço para que ela se torne uma grande atriz, porque ela entrega muito nas cenas mais dramáticas que tem aqui no filme. Em alguns momentos fica um pouco piegas, é verdade, mas ainda assim é importante para esse desenvolvimento do arco da Enola, e ela também tem um timing para comédia muito bom, e como eu disse, ela é muito carismática, a gente vê ela em tela, a gente imediatamente já tá torcendo para ela. Já o Henry Cavill como Sherlock Holmes aqui eu acho ok. Ele tem aquele sarcasmo que é comum nos personagens dele, ele também tem uma relação bonita com a Enola aqui, de troca, até a gente vê que ele sente aquilo pela Enola, mas ele não consegue falar o que ele sente. Ele também é confrontado um pouco, e isso eu acho interessante, o como o Sherlock Holmes ele não se envolve com política, porque aquele cenário favorece ele de alguma forma, mas em tons interpretativos eu acho o Henry Cavill sempre muito travado, muito duro. Ele não é um grande ator, eu acho ele um ator ok, como eu disse. Ele até funciona como Sherlock Holmes aqui, mas nada demais. Já o Mycroft do Sam Claflin eu acho que sofre muito com o roteiro. Não que a atuação seja ruim, só que ela acaba caindo apenas para uma caricatura, porque o personagem não tem o desenvolvimento que ele poderia ter. Aqui a gente vê um personagem que muito do que ele passa, do que ele sofre, do que ele é por ele ser diferente dos outros integrantes da família dele. Só que o filme nunca explora isso a fundo e acaba deixando ele apenas como um vilão caricato que a gente tem que torcer contra. Eu acho que esse personagem poderia ter um desenvolvimento a mais. Além disso, a gente tem o Marquês aqui, que ele até tem uma química boa pra Enola. O personagem ainda até é interessante, ele agrega pelo menos a trama, mas eu não gosto muito da virada que ele tem do segundo pro terceiro ato. Ele é um personagem que busca uma coisa, de repente ele abandona essa coisa pra se transformar em outra coisa e simplesmente do nada. Então eu acho que talvez seja um dos maiores problemas de roteiro aqui. Então, como eu disse na abertura, esse é um filme que não vai mudar a sua vida. Você já viu vários desses elementos aqui em outros filmes desse gênero. Ele não tenta ser totalmente inovador, mas ainda assim, ao que ele se propõe, ele vai muito bem.
É um filme que certamente vai melhorar o seu dia, vai alegrar o seu dia, porque são 2 horas muito divertidas e que, além dessa trama de mistério, também busca falar de temas mais relevantes e humanos, como, por exemplo, a liberdade de cada um. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 7,5 para Enola Holmes. Eu recomendo bastante esse filme, principalmente para quem quer gastar suas 2 horinhas se divertindo com um filme delicioso. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí embaixo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que você achou do filme, o que você achou do vídeo, sempre com muita educação. Passa no primeiro comentário fixado aqui embaixo para ver as nossas outras redes sociais, também tem o meu Letterboxd, o nosso Twitter, o nosso Instagram e também o nosso podcast. Por hoje é isso e corta!